A repercussão do clássico Grenal 447 de ontem à noite segue sendo muito forte, principalmente do lado gremista em relação à arbitragem. E um vídeo mostra o que Alan Patrick disse ao presidente Alessandro Barcelos na saída de campo. A gente vai mostrar esse momento e também falar sobre o nome de Roger Machado, que foi citado na seleção brasileira. Ele está sendo observado como uma possibilidade do sucessor de Dorival Júnior. E o técnico colorado se manifestou sobre isso. Eu te trago todos os detalhes depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos e a melhor casa de apostas esportivas do país é a minha e pode ser a sua também. O link tá na descrição ou no primeiro comentário fixado para tu fazer o teu registro e ir lá na KTO dar uma brincada, tá certo? Gente, vamos lá. A repercussão do clássico Grenal segue muito ativa. O clássico que terminou empatado em 1-1, o clássico 447 ontem à noite na Arena. A gente trouxe vídeos do vestiário do Inter, trazendo detalhes também e a minha análise do jogo. São os últimos dois vídeos aqui do canal, tá? Um vídeo é a análise do jogo, ali mostrando o campo, logo depois da partida, e o outro é a repercussão dentro do vestiário do Inter, o que o Roger e o que os jogadores falaram depois da partida, eu mostrei também no último vídeo aqui no canal. Mas a repercussão segue muito grande, muito do lado gremista, por conta do pênalti que, segundo o Grêmio, foi mal analisado, e aí o Braulio, que pra mim é um árbitro terrível, todo mundo lembra o que ele fez no Campeonato Catarinense, em que ele aponta um gol do Barra que dava uma classificação no Catarinense, e aí depois ele anula o gol, mesmo com o jogo finalizado, e anuncia que o gol não tinha sido validado, sendo que ele aponta pro meio do campo e valida o gol. Pra mim é um árbitro terrível, inqualificável, e isso é um fato, ele já errou contra o Inter, pode errar contra diversos times. Eu sempre coloco aqui pra vocês que, na minha visão, eu não sou o cara do que vai chegar e vai dizer, ele não marcou porque ele é bandido, porque ele é ladrão. Eu nunca coloco isso. Eu coloco que existe árbitro bom e árbitro ruim, tá? E até o árbitro bom, às vezes, ele erra. A questão é que quando ele erra sucessivamente, quer dizer que ele é ruim, ele é inqualificável. Bom, o meu ponto é, a informação. O Grêmio está reclamando muito da arbitragem e do pênalti não marcado no Aravena no segundo tempo do Bryan Aguirre, que pra mim, depois de chegar em casa, olhar friamente o lance, na minha interpretação, me parece ter sido uma falta fora da área. Não me parece ter sido dentro da área, me parece ter sido fora da área, bem ali, um pouquinho antes da linha que marca a área do Grêmio. Para mim, então, tinha sido uma falta para cartão amarelo. Eu acho que o contato foi faltoso do Bryan Aguirre, mas na minha visão, não foi dentro da área. A não ser que seja trazida, e aí por isso que eu digo a tecnologia que existe na Europa que conseguiria solucionar isso. Mas na minha visão, foi fora da área. Mas ainda assim, o Grêmio está reclamando. E em determinado momento, depois da bola rolar, deu para ver o Alan Patrick conversando com o presidente Alessandro Barcelos justamente sobre esse lance. Olha o que o Alan falou. Contato normal? Aí o Alan Patrick, meia capitão do Internacional, autor do gol ontem, sétimo ou oitavo gol do Alan Patrick em clássicos grenais, é um senhor grenal o Alan Patrick, é viciado em fazer gol no Grêmio. O Alan Patrick dizendo que na visão dele foi um contato de jogo e que nem falta foi, não foi um lance faltoso, e o presidente Barcelos concordando com ele. Saiu também ontem à noite o áudio do VAR que fala e que mostra este lance, tá lá no site da CBF para quem quiser acompanhar. E a gente sabe que questão de arbitragem brasileira nunca vai deixar todo mundo satisfeito, sempre vai ter dúvida de vários lados, tá? Agora eu quero avançar com vocês, porque ontem, ainda antes da bola rolar, o Rodrigo Caetano, que é diretor na CBF, ajuda a comandar o futebol da nossa seleção brasileira, ele deu uma entrevista para a Amazon
antes do outro clássico que aconteceu lá no Rio de Janeiro, onde membros da CBF estavam acompanhando, Vasco e Flamengo, que terminou no Maracanã empatado em 0-0. E antes da bola rolar para o Clássico Carioca, lá na Amazon que estava transmitindo o jogo, eles conversaram com o Rodrigo Caetano e ele falou sobre a procura da seleção brasileira por um treinador. E nessa entrevista, ele disse que ele não falaria sobre a situação dos técnicos estrangeiros que possam interessar a CBF, como Jorge Jesus, Ancelotti, Mourinho, Abel Ferreira, alguns nomes de estrangeiros que foram citados nos últimos tempos. E ele disse que ele falaria sobre outros técnicos que estão sendo observados. E ele cita 4 técnicos do futebol brasileiro. Entre eles, o técnico do Inter, Roger Machado, que é um nome que está fazendo um bom trabalho e que, segundo ele, está sendo observado pela CBF. Ele cita o Roger, ele cita o Rogério Ceni, cita também o Felipe Luiz, técnico do Flamengo, e também cita o Renato Portaluppi. São os técnicos que são citados aí pelo diretor da CBF como técnicos brasileiros que estão fazendo bons trabalhos e que também, assim como os estrangeiros, estão sendo observados pela CBF. E isso confirma uma informação que eu trouxe aqui para vocês aqui no canal, de que o Roger, sim, era um nome avaliado pela CBF, de que não tinha tido contato, procura, que ele não está sendo contratado pela CBF, pelo menos não por hora, a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, mas que sim, o Roger Machado, técnico do Inter, é um nome avaliado pela Confederação Brasileira de Futebol, para quem sabe ser o próximo técnico da seleção, mas repito, não há contato. Ele não é o ficha 1 é um estrangeiro, era um Ancelotti, já foi também o próprio Jorge Jesus, mas o Roger é um nome sim cotado, analisado e observado, e o Rodrigo Caetano deixou isso claro. E o Roger foi questionado sobre isso na sua entrevista coletiva. Olha só o que ele falou. Dá para chamar de elogio, assim, né? De saber de quem está fazendo o processo de escolha do próximo técnico, te ver como um dos nomes em ascensão no futebol brasileiro. Obrigado. Pretendendo ser um treinador de futebol brasileiro, né, e trabalhando aí como há 10 anos já nesse caminho aí, é sempre bom a gente ouvir elogios, né? Não me considero um treinador formado completamente, não quero estar formado, quero sempre estar buscando estar aberto a aprender novas coisas, mas me sinto num momento, né, muito maduro da carreira. Né, e é muito bom ouvir sim, né, Rodrigo, por isso que é bom ter amigos, né, também, né? Boa noite. Aí então, o técnico Roger Machado. Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho, eu volto à noite com mais conteúdo aqui no canal, tá certo? Beijão, um abraço e até de noite.